Livro de Lucas, capítulo 19, a partir do 1º. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Que entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Estamos diante desta passagem bíblica muito conhecida e vai dizer que Zaqueu era um homem muito importante daquela época, era chefe dos publicanos e era rico e homem de pequena estatura. São essas três características que a Bíblia vai contar sobre Zaqueu. E naquela época a sociedade tinha um certo preconceito com as pessoas que eram publicanas, ainda mais para com Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. E Zaqueu, eu acredito que por esse motivo era uma pessoa que não tinha muitos amigos, poucas pessoas queriam estar perto de Zaqueu, porque Zaqueu era taxado com as pessoas que cobravam impostos a mais. Eles faziam o chamado caixa 2 com dinheiro público. Porém, Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus estava passando por ali. Jesus estava entrando na cidade de Jericó. E agora Zaqueu, ao saber que Jesus estaria ali na sua cidade, ele queria ver. Eu imagino que Zaqueu já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus antes de Jesus chegar ali. E agora ele tem a oportunidade de ver Jesus, de olhar para o homem que salvou a muitos, que curou a muitos. Ele cria em seu coração este desejo de ver quem era Jesus, pois Jesus haveria de passar por ali. Zaqueu, ele vai tentar romper aquela multidão para ver Jesus. Ele viu ali uma dificuldade, porque ele era homem de pequena estatura, como eu já disse, e ele não consegue a princípio. Porém, Zaqueu, ele vai correr adiante. Porém, ele vai ver ali uma árvore, uma figueira. Imagino que Zaqueu conhecia muito bem aquele local. E ele vai subir naquela árvore para ver quem era Jesus lá de cima. Por causa da sua pequena estatura, não era possível ver ali do chão. Agora Zaqueu, ele em cima daquela árvore, sabendo que Jesus haveria de passar por ali, ele aguarda. E aqui a gente já pode aprender uma lição com Zaqueu. Ele estava numa árvore chamada figueira brava. O que é essa figueira brava? É uma árvore, é uma das espécies, né, dentre 750 ou mais espécies de figo. E aqui ele estava, era a figueira brava. Figueira brava produzia o figo, mas um figo de baixa qualidade. Era uma árvore que ninguém olhava.
era uma árvore que não tinha uma boa aparência. Talvez a nossa figueira brava tem sido o nosso serviço, é um lugar onde ninguém te olha. Talvez a nossa figueira brava é a nossa própria casa, onde ninguém nos dá atenção. Ou talvez a nossa figueira brava é dentro da igreja, onde ninguém está te vendo, onde ninguém se importa. Mas Jesus há de passar pela sua figueira brava, vai olhar para você e ele vai te dar uma ordem. E agora Zaqueu, ele vê Jesus chegar e dizer para ele: Zaqueu, desce depressa. Uma atitude que Zaqueu tomou precipitada, porque ao nos depararmos com Jesus, a nossa atitude tem que ser se prostrar. Sabemos bem que o leproso lá de Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, ao saber que Jesus passava por aquele local, ele foi diretamente aos pés de Jesus. Porém, Jesus queria salvar também Zaqueu, e salvar rápido. E ele manda que Zaqueu desça daquela árvore depressa. Ele olhou para Zaqueu, aquela árvore que não tinha aparentemente frutos bons, agora desce dali um fruto de salvação. A salvação que através de Zaqueu vai entrar na casa de Zaqueu também. E Jesus continua dizendo: Zaqueu, me convém que hoje eu fique em tua casa. Zaqueu abre as portas para Jesus. E o povo, ao ver que Jesus estava indo para a casa daquele homem, aquele homem que, se fosse ver nos dias de hoje, era como se fosse um governador, um homem que cobrava impostos. O povo começou a murmurar: como assim Jesus vai entrar na casa de Zaqueu? Como assim? Esse homem é injusto, esse homem é impuro, esse homem aí não é reto em seus caminhos. E é muito interessante, ao vermos a tradução do nome de Zaqueu, que quer dizer exatamente justo, puro, reto. E muitas vezes, irmãos, nós temos o nome de crente, de evangélico, mas a nossa vida não condiz com o que nos rotulam. Muitas vezes a nossa caminhada está indo ao contrário daquilo que somos, daquilo que professamos ser. Mas Jesus há de passar, ele há de olhar para a sua figueira brava e vai mandar que você desça aos pés dele, para que você se prostre e se arrependa a ele. E é muito interessante que, ao entrar na casa de Zaqueu, Jesus vai se deparar com Zaqueu prostrado. Depois de se precipitar em subir naquela figueira, onde ninguém olhava para ele, ele agora está prostrado perante o Salvador, Jesus. E agora Zaqueu, com o coração arrependido, ele vai dizer a Jesus que doaria aos pobres a metade dos seus bens. Que quando Jesus ele quer nos salvar, ele quer nos abençoar, nós temos que se igualar aos nossos irmãos. Nós temos que estar no mesmo nível dos nossos irmãos, em nível de joelhos ao chão e boca no pó, clamando ao Senhor. É essa posição que todos nós, filhos de Abraão, temos que estar perante o Senhor. Agora Zaqueu se arrependeu, saiu do lugar onde ninguém olhava para ele. Ele abriu mão do que ele era, dos seus bens. E Jesus, após tudo isso, vai dizer que a salvação entrou na casa de Zaqueu. Não entrou só para Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu. A salvação alcançou os seus familiares.
Eu acredito que a Bíblia não conta que se Zaqueu tinha família, tinha esposa, mas ele entrou na casa de Zaqueu. E a salvação, ela quer entrar em nós. A salvação, ela quer entrar na nossa casa, em nossos corações. Porém, para que entre o Rei, temos que abrir o nosso coração. Temos que nos prostrar. Temos que nos igualar com os nossos irmãos. A gente não pode ficar no alto em posição de destaque. Não. Porque o mundo ele vai nos taxar de evangélicos, de crentões. Porém, Jesus nos manda, desce depressa, porque eu quero te salvar depressa. Se arrependa depressa. Venha para os meus braços depressa. Quando ele entra com salvação, ele está nos pedindo para que nós, como noiva, como igreja, aceitemos o pedido dele, do noivo, em casamento. E quando nós nos casamos com Jesus, nós temos que fazer, como aqui no Brasil, como em todo outro casamento, a troca de bens. Casamento é troca de bens. Jesus nos salvar é um casamento, é um pedido de casamento. E troca de bens é nós dar as coisas que temos para Ele e Ele dar as coisas que Ele tem para nós. Mas o que temos para oferecer, se não os nossos pecados, se não as nossas injúrias, as nossas contendas, os nossos egoísmos? O que temos para oferecer? Zaqueu deu a metade do que nós temos dado perante este pedido de casamento. Esse pedido de casamento com pressa. Casamento é troca de bens. E o que nós temos para oferecer é muito ruim. Porém, Jesus manda: lançai sobre mim. Lançai todas as ansiedades. Lançai os pecados, lançai as dúvidas, lançai as contendas, lançai sobre ele, porque ele quer trocar o nosso fardo, que é tão pesado, pelo dele, que é muito leve e suave. É isso que a gente vai ter ao aceitar esse pedido de descer depressa, esse pedido de relacionamento. Deus sempre quis se relacionar desde o Éden. Ele visitava o Éden. Mas agora, depois que o homem pecou, depois que o homem se tornou tão ruim, é nós que temos que ir até ele. Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E só assim estaremos aceitando este pedido. Só assim estaremos fazendo parte dos filhos de Abraão. Porque Jesus veio salvar todos que creram, todos que foram filhos. Aqui eu estava na condição de filho exaltado, porque ele subiu. Mas depois que ele desceu e se arrependeu, ele se tornou filho da promessa. Quem sobe é filho da exaltação de Abraão, mas quem desce com pressa é filho da promessa, é filho da fé. Fique com essas palavras.